Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 27 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Os produtos Koala você encontra disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site da empresa, das redes sociais, para que você possa inclusive dar uma fuçada, conhecer aí algumas soluções de como você pode estar usando o produto Koala aí na sua casa, no seu dia a dia. Esse aqui, ó, é o de talco, deixa um cheirinho super delicioso, né? Além de limpar, deixa a sua casa perfumadíssima, sem dúvida alguma. Gente, Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dele que diz assim: passei o dia assistindo o seu canal. Parabéns, muito obrigado. André, sempre fui muito amigo de minha prima de primeiro grau, onde éramos parceiros de segredos e situações que vivemos, seja em relacionamentos ou momentos da vida. Eu sabia tudo dela, assim como ela sabia tudo de mim. De maneira natural, nos apegamos e nos juntamos um pouco mais. Terminou que ficamos pela primeira vez e isso tornou uma relação sólida. A relação estava indo bem quando os fantasmas começaram a surgir. Comecei a pensar em tudo aquilo que ela um dia já me contou. Isso aqui é fato. Comparei com as coisas que aconteciam entre nós dois quando estávamos namorando. Isso se tornou uma bola de neve, pois não me sentia confortável em saber que ela já fez isso e aquilo com ficantes e ex-namorados. Passei a olhar para ela de uma outra maneira. Terminou que estamos em pé de guerra. Tudo isso por conta de tudo que um sabe sobre o outro. Gostaria de saber se é saudável uma relação entre duas pessoas que antes de namorar já sabiam tudo sobre o outro, onde eram melhores amigos. Faça um ótimo vídeo. Abraço. Meu querido, se vai ser um ótimo vídeo, já não sei. Vou dar o meu melhor, tá bom? Faça um ótimo vídeo. Tá bom, meu querido, tá bom, não fica bravo. Vou dar o meu melhor para fazer um ótimo vídeo, tá bom? Ok, bom. Olha, essa questão, por exemplo, eu vou falar, ninguém está aqui para ouvir sobre mim, mas eu acho que pode ser que tenha muitas pessoas que também têm uma característica parecida com a minha. Então, por isso que eu vou dar um exemplo primeiro aqui, citando a mim mesmo, e depois eu faço as minhas considerações acerca disso, ok? Por exemplo, esse tipo de situação aqui, eu, André, nunca passei, porque assim, eu tenho uma chavinha, sei lá, eu sempre fui assim. Se amanhã ou depois eu vou mudar, eu não sei, tá? Mas quando eu desenvolvo amizade com alguém, eu nem consigo enxergar depois essa pessoa como, não é, um pretendente ou uma relação amorosa. A não ser que de início eu já me interessei, por exemplo, isso já aconteceu. Por exemplo, eu me interessar por um cara, por exemplo, na época da faculdade, eu já estava interessado amorosamente por ele, entende? Sabe aquela coisa, né? Era um sentimento que não era um sentimento de amizade, eu já tinha um interesse. E aí eu fui desenvolvendo essa proximidade como se fosse amizade, porque na verdade eu tinha
Eu queria estar próximo, porque na verdade eu tinha um outro interesse que não de amizade, mas eu usava a amizade para estar próximo dele, entende? Agora, se eu tivesse feito em primeiro lugar, se eu tivesse feito amizade com ele, você pode ter certeza, eu atualmente, repito, se amanhã ou depois isso vai mudar em mim, não sei. Se eu tivesse feito amizade, somos grandes amigos, tal, não sei o quê, eu jamais enxergaria como relação amorosa. Não dá, não sei, eu não consigo. Tá? Não consigo. Pra mim, quando é amizade, então não consigo ver de uma outra forma. Então eu não consigo transpor depois né? Antes eram amigos e depois viraram namorados. Então, pra mim, isso não rola. Agora, tem um monte de gente que acontece isso. Não é verdade? Acontece isso com um monte de gente. Agora, é o que eu estou dizendo. Talvez as pessoas não tenham começado só com amizade. Não é o caso de vocês aqui. Pelo visto, vocês começaram só com amizade e depois, pintou alguma coisa aí. Só que aí é que tá. Já conheciam, né? Já conheciam, então, as histórias, a intimidade um do outro. E agora quando você deixa aquela relação de amizade, onde você escuta o que a outra pessoa tem a dizer e ri daquilo, nossa, que legal, nossa, não acredito que você fez isso, sabe? Agora, quer dizer, óbvio que eu ouvir esse tipo de coisa, isso agora me causa espanto. Só que aí que tá, a pessoa não está me falando o que ela fez. Porém, agora, eu vivendo com ela determinadas situações, eu me recordo de coisas que ela me falou anteriormente, faço uma associação, então será que agora ela está vivendo isso aqui comigo também, da mesma forma que viveu com o outro? Será que fez, né? Ou seja, porque eu conheço todos os bastidores. Então, eu conheço todos os bastidores e agora eu projeto. Então está fazendo comigo também. Será que está sentindo isso também? Porque, na verdade, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui, né? Uma suposição. Vamos supor que a sua prima, que era sua amiga, contou que um dia ela simulou que estava gostando, né, de uma coisa que o cara fez para ela, quando na verdade ela estava odiando. Agora você está fazendo para ela e ela está falando que está gostando, mas dentro de você está pensando, será que ela também está simulando que ela está gostando, assim como ela simulou com ele? Tá? É mais ou menos isso. Estou dando um exemplo mega superficial, só para elucidar a situação real do que acontece, do que se passa dentro de nós. Então, por quê? Porque a gente faz essas comparações. Meu querido, olha, eu só enxergo duas possibilidades aqui. Ou você dá um chute em tudo isso e percebe que cada relação se estrutura de uma maneira e de uma forma. As pessoas não são uma máquina que então elas sempre vão agir daquele jeito. Então, ela de repente simulou aquela situação por causa daquele contexto, por causa daquele cara com quem ela estava. Porém, agora que eu, né, desenvolvo com ela e a gente tem um diálogo e uma transparência que foram, inclusive, facilitados esse diálogo e essa transparência até pela relação de confiança, de cumplicidade que tínhamos enquanto primos e amigos, e agora a gente se tornou namorados. Então nós já temos uma relação de transparência, porque a gente já tinha essa relação de transparência. É claro que agora é bem diferente uma relação de transparência enquanto amigos e agora uma relação de transparência enquanto namorados. Ganha um outro aspecto, claro que sim. Tanto que até, né, a forma como você está interpretando agora as coisas, você está interpretando de uma outra maneira. Não é verdade? As histórias, é o que eu já disse, as histórias que antes você dava risada, agora você fica incomodado com aquilo. Então, eu só vejo essas duas possibilidades. Ou você encara
que o que é passado já passou e o que ela viveu com outros não significa necessariamente que ela então vai viver comigo, porque eu sou outra pessoa, ela é outra, né? Está em outro contexto, estamos numa nova relação. Ou eu chego à conclusão então que, eu sabendo de tudo que aconteceu, eu conhecendo toda a dinâmica de como da intimidade dela, isso não tá legal, a gente só tá se espinhando, tanto eu quanto ela, nós vivemos em pé de guerra. Bom, então não tá rolando, porque a gente não tá sabendo filtrar tudo isso. Então nós vamos viver num pé de guerra. Você tá vendo? Aí uma coisa que antes era uma relação tão boa, que trouxe transparência, trouxe cumplicidade, nós éramos tão próximos, agora enquanto namorados, saber de tudo que sabíamos um do outro, isso agora nos prejudica. Outra coisa que a gente pode, o segundo caminho é o caminho do término. A segunda opção é o caminho do término. Se eu chego à conclusão que realmente então tudo isso, tudo que a gente sabe um do outro, isso aí só está atrapalhando, isso aí foi péssimo, isso aí então agora prejudicou a nossa relação, ao invés de ser um fator facilitador. Por quê? Por que facilitador? Porque a gente já tinha cumplicidade. Então, ao invés de ser um fator facilitador, é um fator que na verdade complicou e só trouxe agora então conflitos. Então, vivemos em conflito, vivemos em pé de guerra. Então, é melhor que a gente termine do que a gente ficar aqui, então, né, nesse tormento e nessa guerra. Ninguém merece viver nesse tormento. E se eu conhecer... então, eu optei pelo término e então agora eu vou conhecer uma outra pessoa, né? É vida que segue, porque com ela não dá, porque eu já sei todos os bastidores da vida dela. Gente, sabe? Eu vou fazer uma análise aqui fria agora. Tá? Fria. Quando a gente conhecer alguém, essa pessoa também teve um passado. Você entende? Só que a pessoa não vai escancarar e vai nos mostrar. Quando a gente começa uma relação amorosa com alguém, justamente porque começamos uma relação amorosa, a pessoa não vai nos contar tudo o que ela fazia. E ela não tem que nos contar. Você está me entendendo? Então, quando a gente olha dessa maneira fria, quer dizer, quando eu encontrar uma outra pessoa, essa outra pessoa também teve um passado, também teve histórias, só que eu não estou sabendo. Não é verdade? Só que eu não estou sabendo. Então isso não me atrapalha. E não me atrapalha por quê? Simplesmente porque eu não estou sabendo. Mas não que ela não teve uma história. Ela teve. Então quando a gente analisa isso, talvez a gente comece a espantar os fantasmas. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem histórias. Agora, só pelo fato de eu conhecer quais são essas histórias, então agora eu associo que isso vai acontecer comigo, porque eu conheço essas histórias. Só que amanhã ou depois, vamos repetir o raciocínio. Eu vou conhecer uma outra pessoa que também tem passado, que também teve histórias, que também teve relacionamentos, que também teve uma dinâmica, que também errou numa outra relação, só que simplesmente essa pessoa não me conta tudo isso. Ela não me conta os vacilos, ela não me conta que ela simulou que gostou do que o cara fez pra ela, quando na verdade ela não gostou, que na verdade ela, ficou ignorando ele e hoje ela se arrepende. Ela não me contou tudo isso. Então eu não sei desses bastidores da vida dela. Então só porque eu não sei a gente se dá bem. Então cabe a nós, não é? Avaliarmos e chegarmos então nas nossas devidas conclusões. Só que a gente precisa perceber também como nós somos. Você é uma pessoa que consegue avançar desse jeito ou não? Você consegue desenvolver esse raciocínio? Você consegue perceber que as pessoas têm um passado e que quando iniciam um relacionamento amoroso, geralmente então elas não nos contam os detalhes e elas não têm que nos contar. Até porque foi de uma outra época, foi com uma outra pessoa, eram outras situações. Agora, no caso, você sabe do passado.
Você sabe de como era a dinâmica dela com outros relacionamentos que ela teve. Então, vale a pena eu trazer para mim hoje, já que nós queremos começar uma relação entre nós? Ah, André, não adianta, eu não consigo desvincular uma coisa com a outra. Ok, eu entendo o que você está falando, que quando eu começar a me relacionar, a pessoa já teve uma história, mas olha, pelo menos eu não vou saber. Então, é aí que a gente tem que chegar, né, numa análise real de como nós somos também, de como a gente se orienta. Tem gente que, não, eu prefiro realmente então não saber, porque eu sabendo, agora eu fico associando, fico imaginando, fico lembrando que o que ela está fazendo comigo, ela fez com os outros também, e não vai rolar. Bom, ok, gente. Ok, ninguém pode fazer com que você então engula. Não, porque você, onde já se viu, amanhã ou depois você vai conhecer alguém, a pessoa também teve... Ninguém pode fazer você engolir uma coisa se você não consegue digerir. Entendeu? Não, eu não consigo, André. Então, isso aí não é pra mim, não. Então, ok. Então, por isso que eu falo, gente, a gente tem que fazer essa autoanálise. Não, não é pra mim, não vai dar certo, eu não consigo digerir tudo isso. Eu fico comparando, sabe, fazendo essa comparação com as histórias. Então, não vai dar, não vai rolar. A gente vai viver em pé de guerra. Eu fico olhando pra ela, eu fico com raiva. Então, como que pode, né? Ao invés de eu estar numa relação em que, na verdade, eu tenho um sentimento bacana pela outra pessoa, eu fico com raiva, porque eu olho pra ela, eu fico lembrando do que ela fez, então agora eu acho que ela está fazendo comigo, eu sinto raiva ao invés de eu sentir, na verdade, amor. Então, é realmente uma relação que está fadada ao fracasso, a ser um desgaste complicadíssimo, um desgaste emocional grandiosíssimo. Então é aí que a gente tem que ter essa clareza, olhar com muita clareza, chegarmos às conclusões do que nós queremos então, e aí tomarmos as decisões que a gente percebe que a gente tem que tomar. Certo? Ok? Muito obrigado. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.